Enquanto eu falo bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cabeça Ativa. Chegamos ao 36º episódio, quem podia imaginar. E hoje aqui, numa manhã de domingo muito especial, a gente está recebendo a Ju Pena, que é especialista em donuts. A gente ficou maravilhado Uhum. quando indicaram pra gente, a gente viu aquele Instagram, foi uma coisa de maluco, assim. E eu, modéstia à parte, sou apaixonado por donuts, eu fiquei, Jesus amado, o que que é isso? E aí, o trabalho dela é incrível. Uhum. A gente teve a oportunidade de experimentar esses donuts, a gente vai falar um Sim. pouquinho aqui, Uhum. são maravilhosos. Então, Ju, seja bem-vinda mais uma vez e dá um oi pra galera aí. Uhum. Fala pessoal, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês e prontinha para nossa conversa sobre trajetória, carreira e muitos donuts. Lembrando aqui pro pessoal que tá chegando, né, e não tá acostumado com a Twitch, a gente sabe que é uma plataforma nova, ainda tá Uhum. se abrindo ainda pra galera. Aqui na Twitch você vai ter o vídeo onde você vai poder assistir a gente e do lado tem um chat, onde você fica à vontade para você pode interagir, você pode mandar perguntas. Ah, sinta-se em casa, aqui a Twitch é a casa de vocês, Uhum. então espero que todos gostem do papo. E, Ju, pra gente começar, Obrigada. como a gente até comentou aqui em off, no Cabeça Ativa a gente tem sempre a ideia de entender um pouco mais da trajetória de vida da pessoa, né? Que a gente até sempre brinca, né? Todo mundo acha que é de um clicar, as coisas são Uhum. maravilhosas, estilo Disney, né? Os fogos no Uhum. fundo e tá tudo muito bem. Mas a gente sabe que não é assim, Exatamente. né? Tem toda uma trajetória, altos e baixos e tudo mais. E a gente gosta de perguntar para saber como era a Ju, assim, pequena, de onde é a Ju, para quem não conhece, como era a Ju pequenininha, ali adolescente, se algo que hoje acontece já passava na sua Uhum. mente, imaginava algo do tipo ou Já não. flertava com a ideia de alguma coisa pra área gastronômica. Nada, nada, gente, nada. Então, eu sou a Ju, muita gente me conhece como Ju Pena também, Ju de Juliana, mas podem me chamar de Ju, Uhum. por favor. Tenho 40 anos, sou do Uhum. Rio, de Copacabana, moro Uhum. minha vida inteira aqui em Copacabana, já em diversos endereços, mas sempre aqui em Copa. E eu era uma criança, fui muito feliz, muito alegre, minha família muito bacana, estruturada, sempre eles me deram muito apoio, muito amor. Mas assim, era uma criança super brincalhona, palhaça, Uhum. adolescente também, Uhum. sempre falei muita besteira, faço todo mundo rir, é uma característica minha, mas para as pessoas que, né, que eu já tenho uma Uhum. certa intimidade, né? Quem Uhum. me conhece assim, no início, eu sou uma pessoa mais reservada, mais tímida, mas é só me dar intimidade que aí ferrou, Uhum. né? Eu já começo a falar, Uhum. falar palhaçada, enfim, esse meu jeito brincalhão. E eu nunca fui uma criança ou uma adolescente que sabia o que queria fazer da vida. Eu nunca pensei: "Ai, nossa, quero ser confeiteira". Na verdade, Uhum. assim, eu não cozinhava nada, É assim, eu não mesmo? sabia fazer nada, nada. Eu não sabia fazer ovo, não sabia fazer absolutamente nada, nada mesmo. Uhum. E na minha família trabalhava uma cozinheira maravilhosa, a Antônia, que trabalhou com a gente durante 30 anos, que eu sou Caramba. apaixonada por ela. E ela fazia bolo toda semana, assim, tinha Nossa. sempre sobremesa na minha casa. Então eu cresci numa casa com muito doce, com muita Uhum. sobremesa sempre. E quando eu ia para casa da minha avó no domingo, aos domingos, tinha muito doce, muita sobremesa também. Então acho que Uhum. esse meu paladar de açúcar vem desde a infância mesmo. Sempre gostei muito, sempre fui muito formiga. Eu acho que era isso que eu já tinha, né? Essa coisa do doce, do paladar. Uma E eu inspiração ali sempre de gostar pelo menos de daquilo, né? gostar, pelo menos, é. E eu sempre sento no restaurante, olho o cardápio de sobremesa primeiro. Isso sempre aconteceu. Eu já vou pensando no que eu vou comer de Uhum. sobremesa e o resto, as entradas e o almoço em si, fica para segundo plano, né? Às vezes eu escolho o restaurante pela sobremesa e não Caraca. pelo prato principal. Pois é. Então eu sempre fui uma pessoa com esse paladar de Uhum. açúcar. Mas é isso, assim, eu não sabia fazer nada, não sabia fazer bolo, não sabia fazer ovo, não sabia fazer absolutamente nada. Né, assim, eu lembro que o primeiro brigadeiro que eu fiz, Hum. ficou tão duro, mas tão Hum. duro, a minha mãe jogou o prato fora, porque não tinha o que fazer, ficou um cimento, uma coisa horrorosa. Acontece. Então assim, né, pois é, eu não tinha noção, assim, de nada. Mas ao mesmo tempo, né, que a gente vai lembrando dessas coisas, eu gostava muito de ver programa de culinária, mesmo não Hum, sabendo fazer nada, eu gostava de assistir. E eu sempre tive um sonho de ter uma batedeira da KitchenAid, que é tipo um sonho de consumo das confeiteiras. Mesmo eu falando assim, nossa, por mais que eu nunca vá usar essa batedeira, eu achava ela linda. Eu falei assim, eu quero ter uma, um dia eu vou ter, né?
Então eu tinha essas coisas na minha cabeça, mas zero familiaridade com cozinha, com nada. O máximo que eu fazia era um brownie, que eu peguei a receita na escola, porque tinha um brownie maravilhoso lá. Ou então quando eu tinha... Ai, só um minutinho que entrou um negócio aqui. Pronto. Sem problemas. Quando, sei lá, às vezes eu tava de dieta, queria fazer umas comidinhas mais light e tal, mas assim, sem pretensão alguma, né? E, Nunca Uhum. tive. e na época ali do colégio de ensino médio, quando chega aquela loucura, né? Que é decisão, vai pra onde, vai fazer o Nossa. quê, e não sei o quê, e todo mundo, cada um falando uma coisa e faz teste de, como é que fala? Teste Aptidão, né? Vocacional. 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 E você dá pra mil coisas, né? Vira astronauta e ao mesmo tempo, sei lá, Engenheiro policial, químico, né? Engenheiro É, policial. químico. E aí, como é que foi pra você nessa época? Tava muito confuso, você tinha vários pensamentos. Como surgiu, assim, como foi andando esse caminho nessa época? não, assim, foi traumático, né? Porque Poxa. eu tinha 17 anos e é muito cruel isso, né? Você com 17, 18 Uhum, anos, você, em teoria, ter que escolher uma carreira pro resto da sua uhum, vida, né? Exato, é. E isso eu tô falando de... Eu tenho 40 anos, né? Então, na época, eu tava em 97, no terceiro... Não, 98, no terceiro ano. Ainda tinha aquele pensamento de construir uma carreira, de você criar uhum, raízes numa empresa, por Ficar em exemplo. algum lugar um Né? tempo inteiro, né, assim, uhum, você a possibilidade de Exatamente. mudar era impossível, né. Né, muito diferente de hoje em dia, graças a Sim. Deus, mas uhum, naquela época tinha isso. Então eu, com 17 anos, me vi obrigada a escolher fazer uma coisa que eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. Eu só sabia uhum, que eu era da área de humanas. Só sabia Uhum. disso. uhum, Mas assim, agora o quê? Eu não tinha ideia, né? Então, assim, foi sofrido para mim, né? Porque você começa a se questionar uma série de coisas, você tem que decidir uma coisa que você tem que fazer para sempre, você vai passar uhum. 8, 10 horas do seu dia É numa muito pesado. função, é muito Sim. pesado, né? E aí, na época, assim, o meu pai, ele é engenheiro, então eu não queria ir por esse lado, que não tinha nada a ver Uhum, comigo. O meu irmão é formado em administração, mas ele trabalhava com TI na época e uhum. tal. Eu cheguei a cogitar administração, mas quando eu soube que tinha umas matérias mais de matemática e tal, eu já fugi, porque eu tenho pavor. E aí, na época, a minha ex-cunhada, que é a ex-mulher do meu irmão, ela estava fazendo comunicação social. E eu acompanhava um pouco com ela das coisas que ela fazia na faculdade e eu achava interessante. Eu achava assim, bacana, pode ser um caminho, ter umas matérias Uhum, legais. Aí eu comecei a estudar sobre o curso, procurar, quais são as matérias e tal, para ver se Aham. eu tinha uma certa afinidade, né? E aí, de fato, eu notei ali uma certa afinidade com o que ela estava fazendo, com as matérias, e aí eu fiz o vestibular para comunicação social. E não passei. Não passei porque eu não estudei absolutamente nada, né? Aham. Eu levei o meu terceiro ano, assim, mas, sabe, não sim. estudei, enfim, Mas não aí rolou. é muito duro, né, porque nesse momento ali dos 17, 18, que você é um meio do caminho muito complicado, né, que você fica naquela, não é mais adolescente, mas aí você tá virando adulto, mas é um adulto que ainda tá em construção, e É. você já tem que tomar decisões que daquilo ali vai pode mudar a sua vida inteira, né. É Exatamente. um momento muito conturbado mesmo pra decisão, né. Muito, muito. É conturbado, é pesado. Acho que tem gente que tem essa coisa desde pequena, eu quando crescer eu quero ser médico, Uhum, quero ser astronauta, quero ser professor. Eu não tive isso, então realmente foi muito difícil, né? Mas uhum, Sim. não passei no primeiro vestibular, aí no segundo ano eu fiz um cursinho o ano inteiro, continuei com a ideia de comunicação social, nem pensei em trocar. E aí sim, eu passei para algumas faculdades e escolhi a SPM, que eu passei lá os uhum, 4 anos, eu entrei na faculdade em 2000, isso. Uhum. Né? E aí, minha vida adulta, né, eu uhum, estava começando ali, que você já começa com outras responsabilidades, né, com outras uhum. questões também e tal, por mais que eu ainda morava com meus pais e tal, mas já começa com umas obrigações, né? Nossa, Sim, preciso ganhar sim. dinheiro. Eu Sim, entrei sim, naquela coisa, A né? chave vai Preciso. virando na cabeça, né. A sim. chave vai virando. Então, eu fiz a faculdade, gostei muito, foi uma ótima escolha, assim, eu Uhum, adorei. Conheci pessoas maravilhosas, uma das minhas melhores amigas é da época da faculdade. Então, assim, é uma faculdade muito divertida, que assim, maneiro. tem muitas matérias legais e tal. E eu fiz propaganda e marketing, publicidade e propaganda, né? Uhum, E acho que no último ano da faculdade você escolhe se você quer ir para a parte de criação, né, para trabalhar com redação publicitária e direção de arte, ou para
gerência, que eles chamavam que era a parte de marketing. Que E ao maneiro. longo da... É bem legal que você consegue, Sim. né? Você tem 2 caminhos, né? Uhum. E na faculdade em si, nas matérias de criação, nas matérias de criatividade, de redação publicitária, eu me achava péssima. Eu Poxa, achava que eu não... caramba. me achava péssima. Eu falei assim, gente, eu não tenho criatividade, eu não consigo criar uma campanha. Assim, eu não... Eu fazia os grupos, fazia os trabalhos, mas eu ficava sempre com a parte mais estratégica, de gerência e tal. A parte criativa mesmo eu não fazia, apesar, né, a gente tinha aula de computação gráfica, então a parte de direção de arte eu que fazia, mexia no Photoshop e tal, que eu aprendi isso na faculdade, mas assim, criar mesmo de fato eu não criava e eu me achava péssima. Então eu falei, é claro que eu vou escolher a parte de gerência de marketing, né? E eu gostava dessa parte de marketing de serviços e tal, de experiência do cliente, e eu acabei escolhendo mesmo essa parte de marketing. O meu grupinho, né, de amigos também escolheram essa parte, então a gente se formou todo mundo junto. Que legal. Pois é, e eu fiz alguns estágios na época, né? Fiz estágio sempre na área de marketing. Fiz E nessa vez primeiro. que você fez estágio, Como é chamou que a foi essa atenção assim? experiência? Você achou que estava É. conectando ou não? Ali já Tinha a começou a ver com a dar um... Ju? Como é que era? Pois é, então, é complicado, né? Porque assim, o estágio ele não era obrigatório, né, para me formar, mas eu precisava ter experiência, Sim. né? E já naquela época, assim, tinha muito essas coisas de que você aplicava para uma vaga, as pessoas já queriam você sabendo fazer já um monte de O coisa. estagiário sênior, né? Exatamente, exatamente. Eu ficava assim, gente, mas eu não sei o que eu sei fazer, né? Eu preciso que alguém me dê uma chance para que eu possa, Exatamente. Desenvolver, né? aprender, né? Exatamente, assim, eu sabia das minhas habilidades, eu sabia o que era boa e tal, mas assim, você sabe escrever um relatório? Eu não sei, preciso tentar, né? Sim, sim. Então começaram essas questões, né? Mas eu consegui um estágio numa construtora que uma menina da minha sala, da faculdade, ela estava saindo dessa vaga, ela me indicou. Eu fiquei quase um ano lá, era um estágio de 4 horas. E aí eu trabalhava nessa parte de marketing, em contato com os clientes que eram os investidores, fazia os relatórios, tinha um jornalzinho que a gente mandava, aí fazia negócio de brinde, cotação e tal. Foi um trabalho bem tranquilo, gostei também, mas eu precisei sair porque eu precisei passar minha faculdade para a noite. E a faculdade era no centro, o estágio era no final da Barra. Caramba. Então, Pra quem é do Rio sabe É, que... distante. exatamente, Muito entende o que eu tô trânsito, falando. muito tudo. Muito tudo, e na época só tinham 3 ônibus que iam para lá. Nossa, Hoje em dia tem muito mais, então verdade. era complicado, É né? verdade. E aí eu precisei sair desse estágio. E aí quando eu começar, aí eu fui para a noite, né, na faculdade, quando eu procurava mais estágios, eu não via nada que eu falei assim, cara, que tem a ver comigo, que me chamasse atenção e tal. Eu sempre quis trabalhar numa empresa grande, multinacional. Eu cheguei a fazer processos seletivos, mas eu sempre morria na praia. Assim, eu morria em alguma etapa, ou na última entrevista, ou não passava nas dinâmicas de grupo, que eu tinha pavor de dinâmicas de É grupo, mesmo? verdadeiro pavor. Tinha, porque, assim, você começa a se comparar com as outras pessoas que estão Sim, lá fazendo a dinâmica. sim. Então, tinha assim, muita gente, não, porque eu trabalhei na Disney, eu fiz intercâmbio, É. eu não sei o quê. Tem Eu uma falei assim, cobrança caraca. interna horrível, né? Faz mal, né? Sim. Eu falei assim, é claro que essa pessoa tem mais chances do que eu, porque ela tem já uma experiência, ela se coloca melhor, e eu toda mais reservada, mais Sim. tímida, né? Você acaba se prejudicando, né? Não, e é muito complicado, que eu lembro, assim, esse processo, assim, todo mundo falando dos amigos e tal, e o que eu vivi é isso, né? Você pega aquilo ali e uma coisa que é pra ser legal, que é o, tipo, o processo pra Uma um estágio, experiência, mesmo que uma você não experiência passe, bacana. é pra ser legal pra você aprender e se Exatamente, preparar pro próximo, mas exatamente. não rola. Dependendo, e assim, obviamente, não são todos os lugares, mas infelizmente algumas empresas e tudo mais ainda tem esse processo meio, que é meio pesado até, É porque você não consegue às pesado, vezes extrair o melhor do Mas você da não pessoa que consegue tá extrair o tentando, né. melhor. Mesmo o não cara consegue. mesmo o cara que passa, ele também passa por essas noias de ficar se comparando também. Tem E isso.
Desculpa, Ju, tem um outro lado também que, assim, às vezes a pessoa que tá entrevistando lá do outro lado, ela não tá nem preocupada, o cara foi pra Disney, o cara fez já Sim. intercâmbio. Ela não tá nem aí, mas Uhum. pra você já Sim. botou aquilo ali na cabeça, né? Tipo, Já acabou pra mim. botei. Já É, era. exatamente. E também tem essa coisa que você acaba meio que cria um personagem ali, entendeu? Porque assim, Exato. Sim. né? Por exemplo, eu me lembro que eu fiz um processo seletivo para IBM. Aí a minha primeira dinâmica lá foi horrorosa. Aí no ano seguinte eu tentei de novo. Eu já sabia o que eles queriam na dinâmica. Então eu já me coloquei toda Uhum. mais falante, mais não sei o quê, Uhum. mas tá indo contra a minha pessoa, né? Sim, Assim, sim, Isso aí. sim. E é então, isso, porque, enfim. pô, até que ponto vale a pena, né? Você vai se moldar É, pra entrar numa vaga e depois você não vai estar feliz, porque você Não, não vai ser sim. você, né? não vai. Então, realmente, Exatamente. cara, isso é muito. É um, Parece besteira, mas é não, muito é um importante, desafio assim. muito grande, né? Que Muito grande. você tem que se adaptar ao meio, mas ao mesmo tempo você não pode perder a sua essência, né? É foda. É, Exatamente. eu acho que fica até um feedback, assim, pra galera mais nova e tem oportunidade, obviamente, né? A gente Uhum. sabe que tem umas pessoas que precisam de estágio de qualquer maneira, então não É, tem muito Uhum. como ficar, vou esperar o sim. outro e tal. Mas quem tem Sim, oportunidade, não tá precisando obrigatoriamente naquela hora e tudo Uhum. mais, cara, entende isso, entende um pouco o momento, né? Sentiu que aquilo ali não bateu e tudo mais, pô, Sim. repensa, olha outras vagas e tudo mais, Uhum. porque isso é muito importante, né? Você se sentir sim, à vontade para ser você e tudo mais num local. Eu acho que isso exatamente. é primordial, E é assim. muito É louco que a primordial. gente é mais produtivo, né? A gente é mais produtivo quando a gente tá mais confortável, quando a Com gente tá certeza, isso no lugar que a aí. gente gosta, com as pessoas que a gente gosta. É bom pra Uhum. todo mundo. É bom para todo mundo, exatamente, não tem dúvidas, né. E assim, aí eu acabei fazendo um outro estágio num lugar horroroso, Putz. trabalho péssimo, assim, foi horrível, Uhum. a empresa nem existe mais e tal. E quando eu me formei em 2003, né, Uhum. dezembro de 2003, eu não tinha emprego, não tinha estágio, não tinha Uhum. nada, eu estava desempregada, Uhum. sem saber o que fazer da vida, né, assim, eu não eu olhava as vagas e eu achava assim: "Poxa, mas será que eu tenho capacidade para fazer, para Uhum. entregar o que eles querem?", né. Uhum. Eu começava a me questionar de Sim, fato. sim. E eu estava desempregada e eu falei assim: "Gente, eu preciso ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, eu Uhum. preciso", Exato. assim. E comigo, assim, não tem tempo ruim não, eu falei: "Cara, eu vou trabalhar, trabalhar em restaurante, vou Uhum. trabalhar em Maneiro. loja", eu comecei a mandar currículo para vários Uhum. lugares, e aí eu consegui um emprego numa academia de ginástica no Leblon. Eu fui ser recepcionista da academia. Uhum. Maneiro. E, eu fiquei 3 anos lá nessa Uhum. academia, que foi uma experiência, assim, sensacional. Que Legal. legal. Foi muito bom, porque eu aprendi muita coisa lá, assim, Uhum. a lidar com o público, né, que eu comecei na recepção e aí eu Uhum. entrei para a parte administrativa, né, virei Uhum. gerente administrativo, então eu comecei aí eu trabalhava com planilhas, com parte financeira, eu fechava a folha de pagamento, fazia Ih, pagamento, que eu tinha muito maneiro. contato muito legal. É. Comecei a aprender outras coisas, Uhum. né. Tinha contato com contador e tal. Eu fiquei 3 anos lá, se eu não me engano, e aí eu comecei realmente a ir para essa área administrativa, Uhum. que Uhum. eu gostei. Sim. E aí eu resolvi até fazer um MBA em gestão empresarial, Poxa, que que legal. eu achava que isso ia me levar para outros Uhum. empregos melhores e tal, Uhum. mas na verdade foi só uma linha no currículo. Eu não, assim, eu não acho que eu não aprendi nada, assim. É mesmo? Poxa Eu vida. não coisas da faculdade eu trago hoje para o meu trabalho, Seu dia a mas do dia. MBA, da gestão empresarial, assim, sinceramente, Olha, Hum. eu tenho muito essa visão também, Ju, eu concordo bastante. Várias pessoas que eu já conversei que fizeram vários MBAs em diversas, instituições e tudo mais, o MBA parece às vezes mais uma coisa mais de Um contato, check, você sei lá. sim, acaba abrindo mais o seu leque de contato, então, mas uma coisa mais específica de aprendizado em si, realmente não é tão é muito diferente de uma hum, faculdade, muito, é muito, muito. É. diferente. Eu achei diferente, assim, eu aprendi muito mais na academia, no dia a dia, Uhum. do que no MBA. E, assim, no MBA você conhece muita gente, só que, assim, eu sou péssima de networking, né, porque eu sou tímida, eu não Uhum. falo muito, então, assim, também não serviu nem para isso. Justo, justo. Mas foi uma experiência, foi válido, Sim. não me arrependo, foi Uhum. Aham. bacana e tal. Mas era isso, assim, quando eu fazia entrevista, olha, você tem MBA, não sei o quê. Uhum. Mas assim, foi só mais uma linha ali, Uhum. né? Mas eu estava gostando dessa área de administração e tal, comecei a mexer com Uhum. planilhas e tudo mais.
E aí eu saí da academia, fui para uma outra empresa que tinha umas franquias de lojas aqui no Rio. E uma característica assim, desses meus empregos, né? Eu sempre trabalhava sozinha, né? Eu não tinha uma equipe, eu não tinha um grupo, era sempre eu sozinha e é uma coisa que eu gostava. Eu não sim. sentia falta de interação, de nada disso. Uhum. Não sentia, eu me dava bem ali sozinha, eu e meu chefe, sabe? Uhum. Gostava disso. E aí eu trabalhei mais uns 2 anos nessa empresa, e aí que as questões existenciais Começa a bateram surgir, né? com força, exatamente. Bateram com força porque eu estava pulando de empregos que eu não ia ter um crescimento, né? Me dava o dinheiro que eu precisava ali, mas eu não Sim. ia conseguir crescer, não tinha uma carreira, um plano, nada disso. Eu não me via fazendo aquilo para sempre, né? E eu sempre me questionava, caramba, o que que eu quero fazer? O que que eu gosto de fazer, né? Eu fazia o que eu fazia bem, mas assim, sabe, eu Não não brilha os olhos, né? queria, não brilha. E aí eu ia pro trabalho e era aquela coisa, quando chegava Sim. domingo à noite eu já ficava em O pânico. inferno. Né, a musiquinha do Fantástico já te deixava ali em Quando começa a pânico. sentir algo realmente que tá errado Aquela de agonia, começa a saber. se coçar. Puta merda. Exatamente. E Sensação assim, horrível. né? E eu comecei a sofrer muito de enxaqueca. Eu acho que é tudo um reflexo, né, Sim, da sim. somatização. Então, comecei a ter esses questionamentos e tal, e eu não estava feliz. De fato, eu não estava feliz. E assim, eu nem ganhava bem, sabe? Eu ganhava ok, não poderia sair de casa, por exemplo. Uhum. Então, eu comecei a me questionar e tal, não sei o que. Eu falei, cara, eu preciso sair daqui, preciso fazer alguma coisa. Aí eu inventei fazer um intercâmbio. Ah, Oh, boa. maneiro, maneiro. Antes de Aí, falar do intercâmbio, eu hum, fiquei um pouquinho curioso que você tinha fale. falado no início, Hum, bastante, não vou falar de interesse, mas experiências ruins com matemática, né? Tanto é que você nem gostou de administração. E aí, pelo que uhum, você falou, quando você caiu pra dentro aí dessa parte aí, você gostou, se interessou. gostei. Foi uma Uhum. outra Ju? O que que houve? Ou foi uma maneira diferente de Eu ver acho o que os assunto? dois, assim, É. acho que os dois. Eu acho que eu já estava mais velha, né? Uhum, Assim, já estava inserida no mercado de trabalho, né? Já estava uhum, trabalhando. E eu comecei a ver que é uma coisa extremamente importante, né? Assim, uhum, você mexer com essa parte financeira, você saber, eu uhum. pagava os funcionários e tal, é uma coisa muito séria, né? Sim. E eu realmente eu gostei, assim, de mexer com Ah, isso. maneiro. Eu gostei, é. E foi muito importante, né? Porque hoje eu Uhum. tenho minha empresa, tudo que eu faço de planilha veio dessa época, né? Então Eu acho que a forma foi que é uma outra apresentado também, né, visão. na época do colégio é uma coisa muito do tipo, tem que saber essa formulazinha aqui pra isso, e tal, mas Uhum. aí você acaba não vendo, dependendo, uma finalidade, Exatamente. né? Como é que eu vou aplicar isso no dia a Exatamente. dia? Sim. Como é que Então eu acho. vou ter aquele famoso meme, né? O que que eu vou fazer com a fórmula de Bhaskara hoje, né? Sim. Mas aí quando você vai pra vida real, no dia a dia, você vê que a matemática é importante em tudo, né? Super Tá presente. importante, super Sim, sim. importante, exatamente. Uhum. E então, aí eu resolvi fazer o Sim. intercâmbio, né? Sim, sim. Aquela famosa fuga, né? Eu sempre quis fazer intercâmbio Uhum. na época de colégio, assim, meus pais não tinham como me mandar e tal. Uhum. E nessa época que eu já estava trabalhando, eu já juntava dinheiro mesmo. E aí eu fiz um acordo com a empresa que eu estava, né, para ser Uhum. demitida, para ganhar FGTS e tudo mais. Conversei com meus pais, eles me ajudaram também. E aí eu fui para o Canadá. Nossa, que Aí, Ah, que maneiro. legal. Que fui para maneiro. Toronto estudar inglês, depois para Montreal estudar francês. Aí eu Nossa. passei uns 4 meses e meio lá. Nossa, que Isso experiência mágica. foi sensacional, foi em 2010 isso, Uhum. foi sensacional, foi incrível, porque eu Maneiro. consegui dar uma pausa nessas minhas Uhum. questões, Sim, sim. né, e ficar focada em melhorar meu inglês. Uhum. E o intercâmbio ele te traz um crescimento, né, Sim. assim, é impressionante, porque eu tinha tudo na minha casa, né, minha casa era Uhum. Disney, eu acordava, a cama estava pronta, a roupa dobrada, não sei o quê, blá-blá-blá, então, é um crescimento muito, Uhum. muito bom para a pessoa, né. E foi uma experiência incrível, sensacional, melhorei muito meu inglês. E lá no intercâmbio, pela primeira vez, eu tive contato com aquele canal de televisão Food Network, que hoje a Uhum. gente tem aqui, Uhum. na Aham. época a gente não tinha aqui, Uhum. em 2010. E eu fiquei obcecada por aquilo, eu via quando eu estava em casa, sem sair, eu ficava o dia inteiro vendo aquilo, vendo os Uhum. programas todos de culinária, eu adorava ver. Uhum. Não Que fazia um maneiro. ovo ainda, mas eu adorava,
Mas eu adorava fazer, né? Eu Uhum. adorava ficar vendo. Mas também, assim, ainda não fazia nada, não tinha nem interesse em utensílios de culinária, só aquela batedeira dos sonhos, mas assim, ainda não tinha nada. Uhum. E aí voltei para o Brasil em agosto de 2010. Uhum. E aí eu falei, cara, agora é negócio sério, né? Preciso procurar rumo. emprego, dar um Aham. jeito na minha vida, né? Aí vi uma vaga no LinkedIn, me inscrevi. Então, 2 meses depois que eu voltei do intercâmbio, eu já estava empregada. Era Maneiro. Legal. nesse ponto foi bom, porque eu não fiquei Uhum. sem dinheiro, né? Que eu já tinha acabado meu dinheiro todo, então eu consegui já me manter. E aí eu fui para essa empresa, era uma empresa de comércio eletrônico, era uma startup de comércio eletrônico, e na Gávea. E aí eu entrei na área administrativa também, fazendo aquela coisa mais de secretária, de planilhas e não sei o quê. E a empresa estava precisando de gente na área de compras, para fazer as compras dos produtos que iam ser vendidos, né? Sim. E aí o meu chefe me puxou para lá, falou assim, não, vai para lá que a gente está precisando de um braço lá. E aí eu fui para a área de compras, mais uma experiência na minha Caramba. carreira, né? E aí eu adorei trabalhar com É mesmo? compras, gostei muito, porque assim, é muito diferente do que eu estava fazendo, né? Contato com o fornecedor, tinha muitas planilhas também, claro, mas fazer precificação, aprendi a precificar um produto, enfim, foi muito legal. Mas era um ritmo insano de trabalho, que era uma startup. Então, Sim. assim, era surreal o nível de trabalho que a gente tinha, as horas trabalhadas. A gente teve um dia que trabalhou 16 horas seguidas. Nossa, caramba. Pedia pizza no Ai, trabalho, caramba. voltava de madrugada. Sorte que era perto da minha casa, né? Mas, assim, voltava de madrugada para casa para estar 9 da manhã lá de novo Sim. e tal. Eu gostava muito do que eu fazia. Gostava bastante, mas eu não me via seguindo uma carreira na área de compras. Eu não me via como gerente de compras ou como diretora de compras, gerenciando uma conta, gerenciando um orçamento. Eu não me via. Até com essa Sabe? carga horária aí que estavam te cobrando, né? Porra. Não, isso aí é impossível. Isso aí não dá. Sim. Mas isso foi em 2010, né, que eu entrei nessa empresa. Uhum. Mas a carga horária depois diminuiu, a empresa bom. passou por Que bom. mudanças. E eu conheci o meu marido nessa empresa, o Opa! Felipe. Experiência Pois incrível, então. Então né? valeu Foi super a muito pena. bom. E aí, já ia falar, já valeu a pena. Super. Ele entrou em 2011, e aí já no final de 2011 a gente já começou a sair. Maneiro. Mas assim, a carga horária da empresa mudou, porque também ela passou por umas outras transformações, né? Então, assim, de um comércio eletrônico, ela passou a ser uma empresa que gerenciava um programa de fidelidade de um banco. Então, aquele programa de cartão, de troca de pontos por produtos, a gente que gerenciava e a minha equipe, eu e as meninas de compras, a gente que comprava esses produtos. E você chega e troca os pontos. Então, de fato, ficou uma carga horária decente, de 8 horas e tal. Mas, assim, os meus questionamentos continuavam, porque aí eu comecei a me questionar outras coisas também, não só do que eu queria fazer, mas, assim, eu comecei a questionar o mercado de trabalho, o mercado corporativo. Essa coisa de você ter que bater ponto, de você Sim. só poder marcar médico depois do horário, ou na hora do almoço, ou sábado. E se você está doente em casa, acham que você está inventando. Eu já passei por isso, entendeu? Com conjuntivite, podendo contaminar todo mundo, fiquei em casa trabalhando, a pessoa me ligando desesperada, mas você está doente mesmo? É desagradável demais, né? Desagradável, assim, você, né, a pessoa desconfiar de você, Sim. entendeu? É complicado Isso demais, né? é muito complicado. Então eu comecei a questionar essas coisas do mercado corporativo. Isso estava me incomodando demais. Bate ponto. Se você sai 6 em ponto, te olham torto. Mas se você fizer uma horinha extra, maneiro. Sim. Então, Começa aquelas disputas, né? Quem é que sai mais tarde? Então, se você for o primeiro a sair, aí fica todo mundo te julgando. Enfim, a gente brincava até lá na complicado. empresa, era assim, quando dava 6 horas, levantava alguém para ir embora, falava, tá desmotivado? É Já tá isso, indo embora? é isso. Né? E é Só engraçado que que são brincadeiras, mas se você vê no dia a dia, né? Isso pega pra caramba, né? Sim. Tem um significado pega. por trás Não, ali. tem, total. E ninguém ganhava hora extra, né? Ah, Então, nem banco de horas, não tinha nada. o que é pior Então, ainda, né? o que é pior ainda. Então, assim, eu que nunca pensei em empreender ou ter um negócio próprio, aquilo começou a nascer uma coisa em mim que eu falei, cara, por que eu vou me matar de trabalhar para enriquecer outra pessoa? Sim.
né? Isso eu falei assim, gente, não faz sentido, porque ele tá ficando rico, o dono da empresa, ele não tá me remunerando na altura, Sim. né? E eu me mato de trabalhar numa coisa que eu também não tava me vendo ali, né? Eu cheguei até a fazer entrevistas para outras empresas na área de compras, mas era assim, você precisa saber comprar brinde. Eu falei, caraca, isso não enche os olhos, não enche os meus olhos, Sim, né? sim, Tem gente exato, que exato. ama a carreira de compras, mas, sabe? E aí eu comecei a continuar esses questionamentos, as dores de cabeça continuavam também, né? E eu realmente estava infeliz, eu não estava feliz, eu estava triste, né? Sim, Porque sim. é cruel isso, você passa 8, 10 horas do seu dia fazendo uma coisa que você não gosta, num lugar que você não quer estar, e a vida só começa às 7 horas quando você chega em casa, Sim. entendeu? Que você Entendo. vai sair, vai fazer uma ginástica, não sei o quê, né? Não, e muitas das vezes você tá dando o seu melhor, apesar de não estar sentindo no lugar exato e tudo mais, você tá dando o seu melhor, mas não Sem te reconhecimento nenhum. valorizam por Não, aquilo ali. não. E aí você fala assim: "Caramba, já tá sofrido, eu tô dando o meu melhor, e ainda não estão me olhando, né, É. não estão reconhecendo e tudo mais". Cara, é duro, é É duro, é aquela Não, é duro. duro. agonia de passar a semana esperando o final de semana, né? É, Exatamente. Eu, cara. eu sempre fui essa pessoa. Aham, entendo. E esperava quando chegava sexta-noite, nossa, beleza. Aí domingo à noite voltava a Sim, tristeza, né? Eu sim. era essa pessoa, assim. E é cruel, né? Sim. É muito difícil, né? Tem gente que consegue lidar com isso numa boa. Tem o reloginho, segunda a sexta, beleza, consegue. Eu não conseguia, para mim era muito difícil, né? Então, assim, nesse último emprego que eu tava, a sorte que, assim, as pessoas eram muito legais, então eu gostava de estar lá, porque, assim, a galera era legal, Sim. então não era um sacrifício ir pra lá, era perto da minha casa, Uhum. meu namorado tava lá, Sim. né? Então tinha as vantagens boas, né? Uhum. E isso foi em 2013. Eu entrei lá em 2010, aí em 2013 que eu comecei com esses questionamentos de mercado corporativo e tal. E na época nem se falava em home office, nada disso, né? Então eu cheguei até a fazer uma entrevista num lugar e o dono da empresa falou: não, ninguém pode trabalhar de casa, porque eu não confio. Caramba. É Sim. tão atrasado Ainda isso, tem né. Tão muito. atrasado. E isso É hoje isso em que dia eu ia ainda tem falar. muito, ainda tem muito. Infelizmente ainda tem Eu muito disso acredito que ainda. deva ter. Sim. Eu ainda achava que a pandemia ia dar uma Melhorar, mudada na né? cabeça. É. Algumas pessoas, algumas empresas aprenderam isso, Sim. mas a gente ainda vê, Uhum. infelizmente, nesse mundo, a galera ainda tá muito presa no Corporativo. passado. Mas é uma Sim. pena, né, porque a gente sabe que isso com o tempo você vai ficar pra trás, não tem jeito, É. né. Não, com certeza, é. Então, eu lembrei agora de um dos últimos estágios que eu fiz, foi bizarro também. Era numa agência de turismo, centro. O dono da empresa, o chefe, ele Uhum. ficava numa sala toda espelhada de vidro e ninguém conseguia ver dentro, mas ele via tudo o que se Meu passava lá Deus. Ah, fora. que bobeira, né, cara? Que quinta série, colégio, isso. Gente, eu fiquei 3 meses lá só, porque eu falei: "Cara, eu não sou obrigada". Tá certo, É, tá certo. não, Às vezes falta Não, esse ímpeto nosso pra falar, não, não. Sou não, melhor que isso aqui, não. pera lá, né? É, Não não, tem e tem porquê. vezes tem Ah, dinheiro que não vale a pena, sabe. sim, Às a vezes vale a pena saúde tu ganhar um mental. pouco menos pra É. mas, É. cara, não passar por tipos de situações Não, que exatamente, é. Uhum. Não, e nessa última empresa foi a do comércio eletrônico, do Uhum. programa de fidelidade, assim, além do ritmo insano, a gente passava por situações, assim, de humilhação, o chefe era aquela coisa da gerência do medo, sabe. Sim, Então, sim. assim, eu sofri muito também, uma vez eu fiquei chorando, ele me falando coisas no telefone comigo, Ah, e eu poxa. chorava, sabe. Aí eu é falei assim: muito pesado. "Caramba, sou obrigada a isso", sabe. Sim. E aí, nesse 2013, essa empresa, né, ela foi vendida para um grupo de São Paulo e a empresa ia fechar as portas no Rio. Ia ser todo mundo mandado embora, ou pessoas iam para São Paulo, enfim. Uhum. Começou esse movimento, né? Uhum. Mas também, é uma coisa que eu esqueci de falar, em 2011, por aí, que eu comecei a cozinhar. Ah, isso é muito Ah, importante. Pois é, isso é muito importante, Foi pois é. quando voltou do Canadá, do Foi quando eu intercâmbio. voltei quando eu voltei Uhum. do Canadá, eu já estava nessa minha última empresa que eu conheci meu marido e tal. E o meu irmão, ele tinha acabado de se separar e tal, então a gente se aproximou mais, a gente estava Uhum. fazendo mais coisas juntos, então a gente fazia uns jantares em casa, na casa dos meus pais.
Ele começou a cozinhar também pra caramba, e eu fui na onda dele, também comecei a fazer uns pratos salgados e as sobremesas Legal. também. Então a gente fazia almoço de domingo, fazia uns jantares em casa e tal, mas assim, tudo eu pegava receita da internet, eu pegava um livro da minha mãe de culinária e fazia, assim. Isso foi bem legal, porque aí que começou que eu falei assim, cara, eu gosto de cozinhar. Legal, gosto. Não pensava zero como carreira, mas assim, gosto de estar na cozinha. Legal, legal. Gosto de estar ali preparando uma comida ou preparando um doce, uma sobremesa e tal. Então isso a gente começou, a gente chegou até a ter um blog na época, Que eu e maneiro. meu Caramba, que irmão, legal. já nem sei se existe ainda, acho que não. Mas a gente colocava umas receitinhas lá e tal, não sei o quê. Então eu comecei a fazer isso nessa época. E particularmente em 2013, eu comecei a fazer muito doce. No início de 2013 eu já comecei a fazer muito doce. Eu acho até que meu paladar estava um pouco tendendo mais para o doce, porque eu fazia um tratamento para enxaqueca na época, eu tomava uns remédios muito barra pesada e tal. E eu não estava comendo direito, mas eu conseguia comer doce. Então eu comecei a fazer muito doce. E o doce que eu mais amo na minha vida é cookie. Eu sou apaixonada, porque eu sempre fui desde pequena, assim. Então, eu sempre gostei de cookie e eu tinha uma obsessão em fazer cookie. Então, o meu primeiro doce que eu fiz, assim, de fato, foi cookie. E eu sempre gostei desses doces americanos, né? Cookie, brownie e tal. Então, eu tendia para esse lado Sim. dos doces, né? E aí eu comecei a fazer esses doces e eu levava para o trabalho. Levava para o trabalho, o pessoal gostava e tal. Fazia em casa, o pessoal gostava, família e tal, não sei o quê. E aí, em julho de 2013, eu faço aniversário em julho, né? Eu já sabia que a empresa ia ser fechada, mas estava uma coisa ainda não muito certa, né? E Sim. aí o meu namorado, meu marido, né, na época era meu namorado, ele já estava observando esse movimento meu na culinária. Pois é. E aí ele montou uma cesta para mim de aniversário com utensílios de cozinha. Ele comprou forma de cupcake, tinha Legal. livro, tinha chocolate belga para derreter para fazer os preparos. Aham. E quando eu ganhei aquilo, assim, eu falei, caramba, sabe? Eu enchi os olhos, assim, eu fiquei super feliz, sabe? Sim, E aí eu sim. fiz vários doces com aquilo e tal, isso ainda em julho e tal. E aí, de fato, a empresa fechou. A empresa fechou as portas, né? E parte foi para São Paulo, parte foi mandada embora. E quando eu fiquei desempregada, eu falei, eu não quero procurar emprego. Falei, não Boa. quero. Eu pude me dar esse luxo, né? Porque eu tinha FGTS, tinha seguro-desemprego, eu morava com os meus pais ainda. Falei, cara, eu não preciso de um tempo, porque senão eu ia cair no mesmo erro, Mesmo erro. Entrar né? num loop, Eu né? ia entrar no looping. E aí eu até tive uma ideia de um negócio com meu namorado, com meu marido, né? Na área de educação. A gente chegou até a montar um Legal. planinho, a fazer umas reuniões e tal, mas, enfim, por algum motivo também foi por água abaixo. E eu continuava fazendo os meus doces. Né? Fazia os doces, minha sogra encomendava, as vizinhas da minha sogra encomendavam e tal. Começou as pessoas, nossa, deixa eu provar, faz para mim e tal. E nasceu assim, né? Uma Naturalmente, coisa né? naturalmente, assim, as pessoas provavam, gostavam, pediam e eu estava feliz fazendo aquilo, né? Que Então, legal. começou sem a pretensão de ser uma carreira, uma empresa, mas nasceu dessa forma, na minha Nossa, casa. e é muito legal porque é uma Incrível. forma tão natural, né, e eu imagino que a recepção, né, você ter pessoas falando: "Caramba, isso aqui tá muito bom, eu quero mais", aí indica pra fulano, pra ciclano, esse É. crescimento orgânico, né, essa disseminação, assim, nossa, deve ter sido uma coisa muito gostosa e até pra, tipo: "Opa, opa, aqui eu tô fazendo o que eu gosto, sendo É. quem eu sou, Uhum. e tá repercutindo E bem". a galera tá curtindo, né? Exatamente. E a galera tá curtindo, aí eu falei assim: "Poxa, eu tô ganhando, tá entrando um dinheirinho, Uhum. né, porque eu estava fazendo e tal", e o pessoal realmente estava gostando, né. E foi tudo, assim, meio que rápido também, aí em setembro de 2013 nasceu o Pecaditos. Caramba. Certo. Caraca. Foi, a gente fiz um brainstorm com meu irmão de nomes e tal, e a gente chegou nesse nome, e aí eu já registrei o domínio, já fiz o Maneiro. Instagram, Facebook, site, já comecei a colocar ali uma carinha de empresa mesmo, Que né. Maneiro. bacana.
Foi assim. Você sempre entendeu, assim, o lance da internet, porque você falou que lá mais cedo você tinha um blog com seu irmão, né? Você Uhum. sempre usou ela assim como aliado, porque hoje, né? Hoje é muito fácil você, vou criar alguma coisa, vou abrir uma conta no Instagram, não sei onde, não sei onde, não sei onde. Sim. Mas, pô, acho que 2013, acho que essa cultura ainda não tava tão enraizada. Otávio, eu tô falando besteira. Acho que Tava. mais ou menos, Uhum. acho que tinha muito blog, né? Sim, Era sim. mais Coisa blog, do é. blog de Uhum. receita e tal, mas eu venho de uma família que é totalmente tecnológica. Ah, legal. Então, assim, o meu pai e o meu irmão, eles sempre trabalharam com tecnologia e, assim, quando o nascimento da web, lá para Sim. 98, por aí, eu vi tudo isso, porque meu irmão trabalhava numa empresa que acompanhou esse início, então meu pai tinha um site também, então Maneiro. eu sempre estava inserida nesse meio de tecnologia, né? Eu cheguei até a programar um pouquinho Caramba! Legal. para Pô, ajudar meu pai. muito legal. Eu Você fazia umas fez uma coisinhas porção de lá. coisa, né? Fiz muita coisa. Então, assim, e é isso, né? Tudo que eu fiz no passado me ajudou Sim, hoje na minha sim. empresa. Então, eu aprendi Photoshop na faculdade. Então, todos os meus criativos eu que faço. Que maneiro. Sabia mexer em site. Então, meu primeiro site eu que criei. Né? Então, eu tinha muita facilidade com tecnologia. Tenho, né? Então, foi muito fácil para mim isso, assim. Eu não tive não foi uma barreira, sabe? Então, eu Sim. consegui já criar tudo E, muito rápido. e como é que foi ali nesse início que, beleza, você estava vendo que a galera estava comprando e tudo mais, mas quando foi o momento que você lembra, assim, daquele momento que você falou assim, caramba, isso aqui É tomou isso. uma proporção, É. agora tem que ser, entendeu? Vambora. Você lembra desse momento, como é que foi? Eu não sei, na verdade, assim, Foi um se crescimento pegou natural, eu uma acho que coisa que foi tão natural que eu comecei a fazer e eu nem pensei, nem cogitei a possibilidade de fazer outra coisa. Caramba, que Porque, dali incrível. já assim, seguiu e foi. Incrível. eu já segui e foi, assim, eu tive muito apoio, sabe? E assim, e a minha mãe começou a trabalhar comigo também, porque ela fazia toda a parte de embalagem, porque eu sou péssima para dar laço. Eu sou terrível, eu sou canhota, eu corto tudo errado. Então, assim, minha mãe me ajudou muito. Isso aproximou a gente também, sabe? Que ela também começou a trabalhar comigo e tal. E aí eu tive o primeiro Natal, que foi em 2013 mesmo, que eu preparei umas embalagenzinhas com cookie e brownie. Aham, Muito sucesso, né? As pessoas davam de brinde na escola e tal. Então, exato. assim, acho que eu não tive aquele momento, mas foi muito natural. Então, E Entendi. assim, desculpa, no início era venda mesmo. Você fazia e ia vender e tudo mais. A questão de cursos veio mais à frente, né? muito Muito depois, mais à nossa, frente. muito, muito depois. Assim, não, tudo veio, assim, Os porque eu donuts comecei. também, né? Que É, hoje é exato. o. Hoje é o carro-chefe. Então, é porque foi assim, eu comecei com cookie brownie e cupcake. Eram os doces que eu sabia fazer. E trufas também, porque engraçado, eu era uma criança que gostava de trufa. Trufa de chocolate, né? Sim. É Aham. difícil uma criança gostar Não, de trufa, né? É, não era e não sou mais É, até hoje, trufa. eu amo trufa, assim. E eu lembro que tinha uma loja no Barra Shopping, que eu acho que desses de doces e chocolate, chamada Sweet Factory. E eu só comprava, todo mundo comprava aquelas balas de gomas. Aham. aham. Eu só pedia para minha mãe comprar trufa. Eu amava aquilo, então eu sempre quis fazer uma trufa. Então eu Maneiro. fazia trufas também. Eu amo até hoje. Então eu comecei com esses doces e tal, né, final de 2013. Aí eu sempre preparava, né, na Páscoa, fazia os kits e tudo mais. Eu ainda não fazia brigadeiro na época, acho que eu fazia palha italiana também. E aí, em 2014, eu resolvi fazer uma viagem para comprar material nos Estados Unidos e fazer algumas aulas, porque eu pensei assim, já tô, minha pegada é mais os doces americanos, né? Eu falei assim, de Sim. repente eu vou caçar umas aulas para eu fazer lá, comprar material e ver como é que eu posso, porque assim, a gente tem que estar sempre Se estudando, aprendendo atualizando, né? coisas novas, se Sim. atualizando e inserindo produtos novos no cardápio, Uhum. até para testar o que o seu público quer, né? Uhum. E aí, em junho de 2014, eu fui para Nova York. Legal. Maneiro. Fui sozinha, passei uma semana lá. Caramba.
Pois é. E aí eu fui, comprei minha batedeira, minha tão sonhada batedeira, eu e 12 quilos carregando, nosso pesado, foi um E é um marco, perrengue. né? É um marco É um que marco. aquilo ali mostra que chegou, né? Sim. Naquilo É, e tudo fazendo sentido, né? Que tudo bacana. fazendo sentido, assim. E eu com aqueles 12 quilos, um perrengue Nossa. histórico, nossa senhora. Mas, enfim, comprei minha batedeira, comprei vários produtos, né? Assim, Uhum. fiz umas 5 aulas, fiz aulas de cupcake, fiz aulas de decoração de cupcake, porque na época eu fazia cupcake decorado. E aí que Uhum. tá aquele lance da criatividade que eu falei com vocês na época da faculdade, que eu me achava nula, né, em Aham. criação e tal. Eu fazia enfeites em pasta americana para colocar nos cupcakes. E eram umas coisas muito miudinhas e temáticas, assim, e eram super bonitinhos. E eu falei assim, gente, eu tenho uma aptidão artística, Sim. né? Exato. Eu falei assim, não é possível, porque assim, meus pais, meu irmão, todo mundo tem uma aptidão artística dessa família. E eu achava assim, gente, eu sou o zero à esquerda, né? Que não sabe fazer nada. E aí eu fazia muita decoração com pasta americana e era super bonitinho. E aí eu fiz um curso também de decoração lá e tal. E aí um dia, e aí que minha vida mudou ali, né? Quando eu conheci os donuts, né? Assim, eu já conhecia donuts de comer, eu Sim. sempre amei comer donuts desde pequena. É Quando eu maravilhoso. tinha Dunkin' Donuts aqui no Rio, eu comia direto e o meu preferido era o de morango, nem era o de chocolate, O era de o de morango era recheado. muito bom. Nossa, com Nossa aquele senhora. açúcar gelado e a Sim, geleia sim. de morango dentro, gente, Muito bom. Surreal. surreal. E eu sempre ia no Barra Shopping e eu comprava aquelas bolinhas de donuts. Nossa, Uhum. Que muito eram os bom. pequenininhos Sim, assim, né? sim. Pequenininho. Vinha até a embalagem era um micro-ônibus. Era muito Nossa, fofo. Muito sensação de bom. infância passando aqui. É uma Né? pena Nossa, Dunkin' era muito Donuts bom. ter Ah, uma saído daqui, pena. né? Era Uma maravilhoso. pena. Era maravilhoso. Sim. E aí eu sempre que eu ia no Barra Shopping, eu pedia para minha mãe comprar até. Mas enfim, eu conhecia donuts, só conhecia donuts fritos, né? Não tinha a menor ideia que donuts poderiam ser assados, por exemplo. E eu nunca pensei em botar donuts no meu cardápio, porque eu não trabalhava com fritura. Não tinha fritado nunca uma batata frita. Sempre uma coisa, eu vou me queimar, uma coisa assim, sabe? Então, nunca pensei nisso. E aí eu estava lá em Nova York, estava numa loja de departamento, aquelas lojas gigantes americanas, e eu ia todo dia na parte de utensílios de culinária, né? Aham. Vivia lá, né? Porque é isso, assim, eu me inspiro também nesses lugares, sabe? Não que Sim. necessariamente eu vá comprar alguma coisa, mas você vê, você tem ideias, Sim, sim. né? E eu estou sempre muito aberta a isso. E aí eu lembro que eu estava nessa loja, tinha um stand só de uma marca chamada Wilton, que é uma marca famosérrima de confeitaria, eles têm certificação em decoração e tal. E em destaque estava uma assadeira de donuts, em destaque, assim, alta. E ela me chamou a atenção porque a embalagem era super colorida, bonitinha e tal. Aí eu olhei, peguei, botei no carrinho, né? Trouxe para cá uma assadeira, que vinham 12 cavidades, Caramba. né, para fazer. E eu vi que tinha uma receita no encarte. Eu falei que interessante, donuts assados, legal e tal, não sei o quê. E aí comprei, trouxe para o Brasil, né? Assim, isso foi junho de 2014. Assim que eu cheguei, eu já fiz o teste da massa, usava um glacê de cobertura, botei os confeitos que eu tinha trazido e botei foto no Instagram. E aí a galera ficou, caramba, nossa, Que novidade, né? que Tipo, novidade, que legal. Porque de fato ninguém fazia. Ou se não tinha. fazia, você não via, né? E aí eu comecei a fazer. Fazia aquela receita que estava lá, que era uma receita que nem é muito boa. Ele ficava ressecado. Exatamente. Que, aliás, eu preciso fazer um comentário. Que massa é aquela? É muito Maravilhosa, gostoso. né? Jesus Fofinha pra amado. Assim, caramba, deliciosa. foi muito engraçado. Quando eu abri aqui, aí a minha esposa, deixa eu provar um aqui. Ela comeu ela. Não, Muito calma aí, bom. mais umzinho aqui, não sei o que. E aí a gente ficou nessa aqui. É Meu muito Deus do bom. É céu. muito Muito fofinho, gostoso, né? Ela é saboroso. fofinha, Sim. molhadinha, saborosa. É. Sei lá, Ai, é obrigada. inexplicável. Muito bom. Não, é Muito muito bom. boa. Mas essa massa nasceu há pouco tempo, né? Olha aí. Foram uns anos de estudo Aprendizado, e né? evolução, aprendizado. E aí eu comecei a fazer donuts, só que assim, zero intenção de fazer para festa, assim, porque a pessoa que compra donut é a pessoa que gosta de comer donuts, né? Então, porque assim, por exemplo, o brownie embalado, o cookie embalado, você colocava numa mesa de festa ou dava de lembrança. O donut era aquilo, caramba, não tem donut no Rio de Janeiro, vou comprar para comer, né? Exato. Aquela coisa da Sim. vontade. Então, ele começou assim, Uhum. né?
Mas, ao mesmo tempo, já tinha algumas pessoas da área de festas com uma visão já de donuts como um doce decorativo para festa, Uhum. Porque ele é né? muito Já bonito, além de tinha É delicioso, isso que eu né? ia falar. super, não, é muito fofo, E é exata, diferente também, né? Porque normalmente a galera fala, totalmente são diferente. brigadeiros, cupcakes, não sei o quê. Pô, um É, Bom, donuts, da cara, ele gente é chama atenção diferente. É. de várias maneiras. chama atenção. E ele é assado, então ele já é diferente, né? Ele é o chamado cake donuts, né? Que é o Uhum. donuts do tipo bolinho, então ele é uma categoria de donuts, sim. Só que é essa, né, mais para Uhum. bolo, não é massa frita, né? Porque a massa frita é feita com fermento biológico, essa massa assada do cake donuts é feita com fermento químico, fermento de bolo. Então, Hum, são duas correntes de donuts, ok. digamos. Então, tinha já uma galera do mercado de festa já com uma visão de donuts para festa, né? Uhum. Perfeito. E também alguma dessas pessoas colocou na internet, procuro quem faça donuts. E aí uma amiga minha me indicou. Uhum. E aí eu entrei em contato com essas meninas, e elas iam dar um workshop de tendências para o mercado de festas, isso em 2014, se eu não me Caramba. engano. Caramba. Ou 2015, não, isso eu acho que foi 2015, por Uhum. aí. Mas assim, aquela coisa bem no início mesmo, né? Uhum. E Sim. aí eu falei, eu faço donut, me leva para esse workshop. Aí eu fui pro Uhum. workshop, aí eu já fiz com uma outra massa, uma massa mais Uhum. fofinha. E a cobertura, eu já comecei a usar a cobertura fracionada, que é um tipo de cobertura que imita chocolate. É uma Hum. cobertura que você pode colocar corante, fazer cores e Uhum. tudo mais. Então eu já fui para esse workshop com com esse novo formato de Uhum. donuts. E ao mesmo tempo também, como eu estava começando, né, na confeitaria, eu no início entrei em contato com muitas decoradoras de festas e tal, casas de festas, e eu acabei fechando uma parceria com uma casa de festas que tinha casas por vários lugares do Rio de Janeiro, e eles estavam querendo novidade também, então eu fechei com eles um pacote que incluía os donuts. Então eles Legal. começaram a ganhar essa força como um doce de decoração na mesa, né? Uhum. Então, a partir daí que começou mesmo a os donuts aparecerem nas festas, né? E eu sempre fazia coisa simples, era a cor do tema com um granuladinho colorido, nada do que é parecido com o que eu faço hoje, Nossa, né? Uhum. hoje Nada, tem uma assim. infinidade de. Tem uma infinidade. Então começou assim, mas é aquilo, como é um doce novo, era um Uhum. doce novo para festa, as pessoas ainda, né, Ficava ficavam com o meio pé atrás, assim, será com o pé que... Não abraçaram atrás, de cara, entendi não isso. abraçaram de cara. Até que, acho que foi em 2016, 2016, uma menina, uma amiga minha da faculdade Uhum. encomendou para a festa da filha dela. Eu fiz todo coloridinho, com Uhum. granulado, super fofo, porque chama atenção, né? Sim, Uma Muito. sim. coisa toda colorida na mesa. E aí, isso que também foi uma virada, assim, Uhum. na minha vida, porque, assim, a cunhada dessa minha amiga da faculdade, ela, na época, ela tinha um grupo no Facebook de festas que tinham, sei lá, 20 mil pessoas. Nossa. E Caramba. ela é uma querida, assim, eu devo muito a ela. E eu sou muito grata a ela. E aí ela foi na festa, né, porque era a festa da Uhum. sobrinha e tal, e ela viu os donuts, ela ficou enlouquecida. Certo. Ela ficou Caraca. enlouquecida. Isso foi em janeiro, eu não esqueço, porque isso foi muito, assim, divisor, sabe? Aham, sim, Foi sim. tipo janeiro de 2016, num domingo, que foi o aniversário. Quando chegou domingo à noite, essa cunhada da minha amiga, que tinha o grupo no Facebook, já me mandou mensagem com foto para divulgar no grupo, né? Então ela Maneiro. pediu Caramba, algumas. que legal. Foi assim, foi impressionante. Sim. Assim, ela pediu algumas informações, preço e Uhum. tal, como é que eu trabalhava, como é que eu atendia. E tipo, 11 da noite, assim, ela postou. E foi uma madrugada insana, porque meu celular não parou de apitar. Cara, que maneiro, que experiência foda. Foi muito, assim, foi surreal. Assim, Sim. eu lembro desse dia até hoje, porque eu falei assim, cara, eu preciso desligar meu telefone. Aí eu desliguei meu Preciso dormir, né? telefone, preciso dormir. Aí no dia seguinte eu acordei, quando eu acordei, eu abri meu Facebook, porque não tinha DM, né, de Aham. Instagram. Sim, sim. Meu contato era sempre por e-mail ou por. Acho que nem o WhatsApp ainda era tão assim. Era Uhum. por e-mail ou o inbox, né, do Uhum. Facebook, né? Facebook. Aham. Tinham 600 mensagens. Nossa senhora. Caramba. 600 mensagens, todo mundo enlouquecido, pedindo orçamento, querendo já encomendar para as festas, porque essa pessoa, dona do grupo,
ela é muito valorizada, sabe? Assim, as sim, pessoas, sim. se ela fala, se ela posta ali, é porque ela de Sim, sim. fato gostou daquilo. Sim, E sim. Caramba, deu um respaldo bizarro, né? respaldo bizarro, isso é melhor do que uma assessoria de imprensa, Com certeza. entendeu? Então, a partir dali, assim, não só a minha vida na confeitaria mudou, porque eu comecei a fazer donuts e donuts e donuts, além das outras coisas que eu fazia, Aham. mas os donuts no mercado de festas aqui no Rio de Janeiro mudou também, Sim, sim. porque eles começaram a aparecer mais, né, Sim, nas sim. festas, e é aquilo, né? Ah, não, mas se a festa da fulana tem, eu quero na minha festa também. Ah, não, mas a festa da fulana eu também quero na minha, e começar aquela coisa. E a festa, ela é uma divulgação, né? É, Que as pessoas vão perguntando, pô, esse doce aqui, esse donuts, de onde é? E já era, aquilo ali vai se alastrando de uma exatamente. forma. Exatamente. E assim, aí começou esse crescimento dos donuts, graças a Deus, e o que foi muito bom, né, não só para mim, né, como profissional, mas também para o mercado da confeitaria, né, que não, é um doce que chegou e ficou, né, ele não foi uma tendência, tipo, sei lá, não vou falar kick pop, mas ele continuou, entendeu? Então, continua até hoje, cada vez mais, e mais pessoas fazendo, o que é muito legal. Sim, sim. Né? As pessoas começaram a ver aquilo também, nossa, eu posso fazer também. Então, tem muita gente fazendo, não só no Rio, no Brasil todo. E então, realmente mudou a cara do mercado de festas, eu diria. Maneiro, Não, maneiro. Bem legal. E uma dúvida, nessa época, os donuts que você fazia é mais do tipo do cake ou também o frito, ou não? Como é que era pra. Eu só fazia o cake. Só fazia o cake? Só Foi o que fazia o bombou e cake, foi foi embora. o que bombou, porque Maneiro. eles são práticos, né? Porque você faz em assadeira. Então, e eu comprei mais, eu só tinha uma assadeira, né? Eu comecei É com mesmo, uma como assadeira. é que foi dar conta dessa demanda toda aí? Vira nos 30. Eu comecei com uma assadeira. E é uma assadeira que eu trouxe de viagem, né? Na época, tinha um site no Sul que vendia, né? Eu tinha a assadeira que eu chamo de mini, que foi a que eu comprei. No site, no Sul, vendia. Aí eu comprei. Quando chegou na minha casa, era uma assadeira pequena. Era do micro. Nossa. Aí eu lancei um outro tamanho de donuts, que eu falei, não vou É. perder meu dinheiro, né? Então eu fiquei com 2 tamanhos, fiquei com o mini e com o micro, que essa nomenclatura é minha, eu que dei para os meus donuts. E aí, o que aconteceu? Acho que ainda teve mais algum site que vendeu aqui, e aí todo mundo que ia para os Estados Unidos, eu pegava essa pessoa, mandava para o hotel dela, e ela trazia para mim. Então, assim, eu aproveitava todo mundo que ia, falei, traz para mim, pelo amor de Deus. Mas A depois diferença começou a vender de aqui. preço também é absurda. Por mais que estivesse aqui, a diferença de preço é absurda, Não, né? é absurdo, é absurdo. Mas depois os sites começaram a vender aqui também. Até o início desse ano estava vendendo, mas Como você falou, né? O negócio ganhou força, tendência, o mercado se aqueceu sobre isso, aí a galera ficou esperta também para trazer, né? a galera ficou esperta, exatamente. Então, assim, eu comecei com 12, né? Com 12 unidades, hoje eu tenho várias assadeiras, né? Porque eu chegava a fazer 1.000 donuts por mês para festa. Caraca, é muito donut. É muito donut, é muito donut. Caraca, a logística disso deve ser. Nossa, é insano, assim, é insano. E aí aquilo, assim, e tudo que eu desenvolvi, né, ao longo desses anos com os donuts são coisas minhas, assim, eu criei o meu método de criação, meu método, a receita é própria, todas as receitas que eu tenho, na verdade, são próprias, mas aqui as mais famosas são a de baunilha e a de chocolate. Aliás, a que eu mandei para vocês era mais a de chocolate. Muito boa. Nossa, é maravilhosa. É maravilhosa. É absurdo, assim. Absurdo. Acabou no dia, eu falei, Rafa, vem Sim, aqui foi na pegar o hora. seu. Não, Porque, é muito. assim, eu não me responsabilizo, entendeu? Porque, né, É muito complicado. gostoso. Então, assim, eu não tinha em quem me espelhar, sabe? Porque não tinha, Tem ninguém fazendo, né? era Não tinha você. ninguém fazendo. Isso é um produto americano, é um produto que as pessoas lá fora faziam, mas ao mesmo tempo o Instagram não era do jeito que é hoje, as pessoas não divulgavam tanto o trabalho, sabe? Então, assim, eu fui aprendendo na marra mesmo. Então, a receita que dava errado, era a cobertura que ficava horrorosa. Assim, eu gosto de falar muito isso no meu feed, eu falo isso, assim, como foi o meu começo, sabe? O meu primeiro donut, assim, bizonho, sabe? Uma coisa horrorosa, tô E cheio muita de gente acha que vai calombo. chegar lá, vai fazer a primeira receita e vai sair, aquele donut maravilhoso, né? Exatamente. E E não assim, é assim, gente. desculpa te informar, mas não vai ser assim.
Então, assim, você foi aprendendo mesmo com muita tentativa e erro, saber essas diferenças de cobertura, que é mais fluida, mais, sei lá, mais grossa, o corante certo. Eu usei muito corante errado, perdi muita cobertura. Então, isso tudo eu fui desenvolvendo ao longo desses anos, né? E aí eu fui criando meu próprio método, meus estilos de decoração, né? Assim, as pessoas olham para os meus donuts, eles sabem que são meus. São seus, né? Né? Sim. Porque tem um estilo ali por trás, uma característica que foi super natural, que eu fui colocando ali. Isso é bacana, né? Porque, como você falou, não tinha ninguém para você se inspirar, mas ao mesmo tempo isso foi bom que você virou uma pioneira no assunto. Sim, Então, com assim, certeza. você se destacou naquilo. Então, se não tem Sim, e o negócio é diferente, tem um potencial grande, caramba, sim. é duro, obviamente, no início, né? Porque você vai ter que É. lapidar e tudo, mas também depois você vira uma referência muito bacana. Eu só queria Não, sim. pontuar Fale. aqui que o chat está bem animado, a galera comentando, então isso Uhum. é bem legal. Ah, Uma aluna sua apareceu aqui falando, ó, sua aluna, seu curso é maravilhoso, top essa aula, então isso é Hum. muito bacana esse reconhecimento. obrigada. E tem gente aqui também, ó, de Sergipe, falando aqui: Legal. "Por favor, Ah. Pegadito, expanda para Sergipe, só você Ai, escolher meu salvar". Deus. Ai, obrigada, Então, obrigada. assim, isso Ai, é muito fico tão bacana, né, feliz. porque quando a gente compartilhou lá, a galera comentando assim: "Meu Uhum. Deus, coisa maravilhosa, bota isso no quadro, eu quero pra mim". Porque, eu acho muito importante, né, você contando aqui como foi a trajetória Uhum. orgânica, Uhum. e você se encontrou, né. Sim. Esse desculpa, esse reconhecimento eu acho muito importante, né, do trabalho. E, poxa, é muito legal mesmo, né, toda essa trajetória de Sim, Não, crescimento sim, muito bacana. sim. é bem legal. Uma Mas jornada mas de eu queria vitória mesmo. Fala aí, pô, Gão. total, não, total. Mas eu queria ver os cursos, como surgiu, assim, como foi o Uhum. momento que você falou assim: "Pô, tá na hora, Tá na hora, pois Uhum. é. estabeleci aqui agora, eu Sim. consigo passar isso". É, Como é que foi? isso é muito maneiro complementar também a pergunta do Igor, Ju, que a gente conversou Hum. aqui na semana passada com a Maiara, né, Igor? E ela Maíra, era. Maíra. Maíra, olha aqui, meu Deus do céu, que vergonha. Ah, E ela tava falando, né, que ela dá aula de dança cigana, uma coisa corporal, de mente. E aí, né, a gente tava tentando entender, né, como é que é essa dança cigana. Ela falou, cara, eu não sou cigana, né, então eu estudei bastante e essa dança cigana que eu dou aqui é a minha técnica. É o que eu aprendi. Então o que você vai aprender é meu, tá ligado? E aí, Exatamente. tipo assim, é muito maneiro fazendo, né, esse link com você, que é justamente a mesma coisa. Você não tem nada empacotado, você tá ensinando o que funcionou pra você, o que deu certo pra você, Exatamente, a sua exatamente, experiência. E exatamente. como é que foi? Da onde veio, assim, essa vontade de dividir? Porque tem gente também, né, Ju? E isso também tá dentro do mundo corporativo, que a gente já falou bastante mal Uhum. aqui. Tem uma personalidade, no mundo cabe todas as personalidades, mas tem um tipo de Uhum. personalidade que não gosta tanto de dividir o Sim, conhecimento, gosta de reter, sim. né? E é maneiro que você já não, você é o contrário, né? Você, pô, a parada que você desenvolveu podia ser só sua pra sempre, Uhum. mas não, você optou por dividir com a galera, né? Como é que foi essa decisão? Então, foi assim, foi um processo também, Uhum, né, porque eu estava fazendo muitos donuts, estava sempre assim, eu sempre fui uma pessoa muito, estudo muito sobre uhum, o meu meio, eu uhum, respiro confeitaria, assim, uhum, 24 horas por dia. uhum, Quando eu tô de folga, eu consumo coisas de confeitaria, televisão, livros, etc. Então, meu mundo é isso, sabe, assim, uhum, então, de fato, eu me encontrei mesmo na confeitaria. Só que dentro da confeitaria você tem as possibilidades, né? E eu tô há 8 anos nessa e essa minha carreira também passou por questões, né? Por altos e uhum, baixos e tudo mais. É, então, assim, eu sempre evoluí nessa questão dos donuts, sempre uhum, procurando agregar coisas novas, sabe? Fazer coisas diferentes, sempre procurando confeitos diferentes, uhum, criar cores diferentes e tudo mais, e melhorando as receitas, uhum, né? E alguns anos, algumas pessoas que tinham escolas de confeitaria, elas me mandavam mensagem: "Poxa, você não quer vir ensinar aqui e Ah, que maneiro. tal?". Eu cheguei a conversar com 2 pessoas, Uhum, com 2 donas de cursos, né, e eu falava: "Poxa, legal", porque, assim, é uma outra fonte de renda, uhum, que sim. vai me sim, demandar menos, né, uhum, eu vou estar ensinando,
pessoas, Uhum. né? E só que eu de alguma forma eu falava não tô pronta, não tô pronta, não, ainda Uhum. não, ainda não tô muito crua ainda, sabe? Sim, sim. Eu também acho que eu tinha uma insegurança minha, e eu acho que eu me sabotava mesmo, sabe? Sim. Eu falava, não Famosa tô síndrome do pronta. impostor, né? Totalmente, totalmente. E aí eu ficava colocando sempre uma desculpa, e também tinha uma questão que na época era bem forte, que eu falei assim, gente, os donuts, eles são meu carro-chefe, eu ganho Uhum. dinheiro com isso, eu produzo milhares por mês. Uhum. Se eu começar a ensinar, eu vou parar de ganhar dinheiro vendendo donuts. É. Né? Então, assim, eu entrei nessa questão, isso foi uma Uhum. questão forte para mim, Uhum. Sim. porque eu falei assim, cara, não sei se eu Uhum. tô preparada para isso, né? Isso já tem um tempo, né? Uhum. Mas assim, mas eu sempre fui uma pessoa super acessível, então as pessoas vinham no meu Instagram tirar dúvida, eu sempre respondia todo mundo. Legal. Ah, que cor que você usa? Como é que você faz Uhum. para chegar na cor tal? Ah, como Bacana. é que não sei o quê? Eu sempre respondia assim, Uhum. eu tenho zero problema em compartilhar essas informações, Maneiro. porque também de nada adianta informação se você não sabe Sim, usar, né? sim. É Então, isso que eu ia falar, assim, é uma bobeira tão grande, porque assim, quando você é bom naquilo que você está fazendo, não interessa se você vai passar, É. é assim que faz. Se o cara não tiver o dom dele, enfim, aquilo não vai te fazer menor, né? Não nem um vai pouco. te tirar, né? Isso é Mas bacana. eu acho que tem, acho que não só na confeitaria, mas em outros meios, eu acho que tem um pouco disso, assim, porque muita gente vem falar comigo e fala assim: olha, eu quero te perguntar uma coisa, mas eu super entendo se você não quiser me responder. A Eu falo galera vem assim, com cheio gente, de dedos. assim, eu respondo tudo, assim, Uhum. só se for uma coisa, me dá sua receita, não Pô, vou te dar Uhum. minha sim, receita, aí é entendeu? demais, Porque né? isso é meu trabalho, são anos de trabalho, eu não vou Uhum. te dar. Mas assim, então assim, eu sempre gostei de explicar as coisas para as Uhum. pessoas, né? Sim. Mas eu não sabia se eu tinha didática para ensinar, apesar Uhum. também da minha família ser de professores, né? Meu pai deu aula em faculdade, meu irmão deu aula em pós, minha mãe é professora de artesanato, Caramba, que né? Eu falei maneiro, assim, gente, cara. isso fica adormecido em Tem mim, alguma né? coisa aí. Sua família é muito plural, que maneiro. Muito, né? E aí, o que que acontece? Tinha essa coisa de dar aula presencial, que eu ainda estava na dúvida e Uhum. tal. Uma coisa da vergonha mesmo, né? De você Uhum. estar exposta ali, pessoas te olhando Sim. e você falando. Tinha isso, tinha essa coisa de conflito com o meu trabalho mesmo de Uhum. vendas. Mas era uma ideia que estava ali, estava adormecida, né? E o meu marido, com o meu cunhado, com o irmão deles, eles já trabalhavam com marketing digital já há algum Uhum. tempinho, e o meu cunhado, ele tem um Instagram super bombado, de Uhum. marcenaria e tal, e ele fazia cursos online, né? Então, Uhum. assim, aquele início de marketing digital, fórmula de lançamento, não sei Sim. se vocês estão familiarizados, né? Então, esse início eu peguei também, Uhum. né? Porque eu via o meu marido fazendo, eu com o meu Maneiro. cunhado, né? Então, Uhum. eu tinha noção daquilo, e eu via que, tipo, ele estava tendo um crescimento muito legal no Instagram. Ele começou a aparecer nos stories e Uhum. tudo mais. Eu ficava vendo ele ali como meu modelo, né? E ele tendo curso e vendendo e ganhando dinheiro, né? E ensinando, acima de tudo, né? E ele sempre falava, Ju, você tem que fazer curso online, tem que fazer curso online e tal. Eu falei, quem sabe um dia, não sei o quê, aquela coisa, né? Sim. Uhum. E aí, quando chegou, assim, até meio romântico demais, né? Mas eu vi que, tipo, eu recebi o chamado do curso. Eu falei assim, cara, chegou a minha hora de passar meu Sim. conhecimento adiante. Ah, que Eu, de maneiro. fato, eu senti isso. Não foi uma Sim. coisa, assim, alternativa para ganhar dinheiro na pandemia. Não Uhum. foi nada Você disso. não Foi se uma coisa, forçou, assim, não, né? não me forcei. Tanto é que Uhum. meu marido até me dava uma... Ele tá ouvindo isso. Ele me pressionava um pouquinho, ele me Aham. pressionava um pouquinho. Ju, faz o curso, faz o curso, faz o curso. Eu, cara, não, ainda não tá na hora, não sei o quê. Quando Uhum. chegou na hora, eu falei, Lípia, marca aí a diária com a equipe de filmagem que Uhum. chegou a hora. Então eu Caramba. de fato recebi assim um chamado, uma coisa para falar assim, cara, chegou a hora. E assim, então eu não tive medo com essa coisa de vai impactar com o meu trabalho, porque eu falei assim, cara, tem mercado para todo mundo, Perfeito. Uhum. mercado para todo mundo. Eu me senti segura Maneiro. para transmitir o meu conhecimento adiante, né, para Uhum. formar novas pessoas, né? E calhou de ser na pandemia, de pessoas estarem procurando alternativas de Uhum. renda, outras fontes de renda. Então acho Sim. que foi, né, um timing bom, assim. Sim, Sim, sim. Então sim, total. eu gravei o curso em outubro do ano passado. Uhum. Foi um desafio assim absurdo para mim, né? Oi. Porque assim, é aquilo que eu te falo, Pra né? Sou vencer a tímida, barreira, né? Sim.
essa carreira. A sorte que assim, a equipe de gravação maravilhosa, já conhecia eles, então eu tinha muita intimidade com eles, eu pude ficar à vontade, mas era só falar gravando, que aquela luzinha vermelha começava, eu ficava assim, ficava travada. Ficava travada, Sim. não sei o quê, mas aí fluiu. Foram 2 dias intensos de gravação, assim, horas e horas. Caramba, gravaram tudo em 2 dias. A gente gravou Caraca. tudo em 2 dias, assim. Eu fiz todo um preparo na sexta. Aham. Na sexta-feira deixei tudo preparado. Uhum. E aí sábado e domingo a gente gravou. E assim, sábado de 10, acho que foi até 2 da manhã. Porque depois da gravação, que eu faço a minha parte, tem a parte das fotos, dos takes, das inserções e tudo mais. Então, foi insano. Aí domingo a gente gravou também o resto da aula, né? Uhum. E aí quando chegou segunda, eu passei segunda, terça e quarta, eu passei 3 dias. Eu não era ninguém. Uma exaustão, assim, física e mental Sim, posso imaginar. absurda. Parecia uma ressaca, sabe? E eu virei Sim. pro meu marido, eu falei assim, Lipe, gravei, mas eu nunca mais vou fazer isso de novo. Porque foi muito difícil pra mim. Foi Aí não, muito e a difícil primeira pra vez é mim. complicado, né? Porque você gera toda Muito. aquela tensão, teu corpo absorveu aquilo Uhum. tudo, e aí, obviamente, na hora que faz, vai liberando, né? Você, com a Sim. adrenalina e tudo mais. Só que o pós tá tudo Nossa, doído, tudo dolorido, né? tudo, tudo. E eu falei assim, olha, não quero mais fazer isso. Pra mim foi muito desgastante, né? Uhum. Mas aí, quando eu comecei a receber os vídeos editados, foi, Aí. foi, foi gravado aqui, né? Aqui em casa, nesse Aham. ateliê. Quando eu comecei a receber os vídeos, eu chorei quando eu recebi o primeiro vídeo. Ah, que Porque legal. ficou tão incrível, ficou tão lindo, tão Ah, que maravilhoso que eu maneiro. falei. E aí eu falei assim, gente, eu sei ensinar, eu tenho Sim. didática, eu sei Maneiro. explicar. E aí eu lembro que, cara, passaram alguns dias, eu falei assim, Lipe, quando é que a gente pode gravar o próximo? Ah, que maneiro, que maneiro. Eu Pô, falei, mas isso é cara, incrível. Porra, que Isso é maneiro, incrível. cara. então assim, e assim, dentro dessa minha carreira de confeiteira, foi uma descoberta incrível saber que eu posso ensinar, que eu Sim. consigo ensinar, né? Porque eu tenho, de fato, uma didática bacana, isso todos os Sim, meus sim. alunos falam, né? Que gostam muito do jeito que eu explico. Então, assim, foi uma outra descoberta, assim, dentro da minha Sim. própria carreira, que eu já estava super feliz. Então, assim, você passar seu conhecimento adiante, assim, eu recebo depoimentos incríveis É de, muito de motivador. mulheres, de pessoas que, nossa, eu não fazia nada, agora eu faço, eu posso passar mais tempo com a minha filha em casa, eu acabei de me divorciar, eu preciso de uma renda, Caramba. tô vendendo o triplo agora com o seu curso. Então, assim, Caraca. Que maneiro. é sensacional, assim, isso não tem preço, isso é muito Sim. gratificante, é incrível. Então, assim, eu estou muito realizada com os meus cursos e eu quero gravar cada vez mais. Ah, que Não, maneiro, e, cara. Que e maneiro. mostra, né, que toda essa trajetória que a gente contou aqui, mais uma vez, né? Olha como é que é importante, né? Hum. Tudo que passou, de se sentir, pô, fora do local, não tô bem aqui. Uhum. E quando você realmente se acha, as coisas parecem que vem um arco-íris, né? Aquela É. coisa brilha assim Total. e tudo faz Uhum. sentido. E, pô, isso é muito bacana. Isso é Pra, muito pra você bacana. que tá ouvindo, a gente vai ouvir depois. Não ache que as coisas vão ser de um dia pro outro, porque Não É. são. isso esquece. É. Hum. É dolorido, faz parte, porque não é simples, a gente tem que se encontrar, a Não, gente não tem que é, não procurar, é. é teste, é ver, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, então muda, aprende com o carro andando, a vida é assim. Uhum. É. Seja qual for, né, a profissão que você for Seja, seguir, né. seja qual for, e assim, e beleza, eu me encontrei na confeitaria, mas eu passo por muitos desafios dentro da confeitaria. Sim. Exato. E, por exemplo, esse mundo novo louco de Instagram, que você tem que aparecer, você tem que gravar live, você tem que Uhum. fazer isso, tem que fazer aquilo. Sim. Quando começou essa coisa de tem que fazer, eu já fico assim, mas eu não quero fazer live, entendeu? Eu não quero fazer 20 stories por dia. Eu não tenho facilidade de pegar meu celular e falar, oi, gente, tudo bem? Eu acho ótimo quem consegue. Eu não consigo, eu tenho meus bloqueios. Então, Uhum. são desafios porque a gente tem que estar burlando o Diária, algoritmo, né? exato. Diariamente. Então, assim, beleza, eu me encontrei, eu faço o que eu amo, mas se eu quiser ter um alcance maior, eu tenho que fazer algumas coisas. Eu tenho que Sim. aparecer, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, assim, É são sempre desafios também. um É. degrau a mais que É você tem que sempre um subir, degrau né. a mais, e só que isso para mim também, eu via todo mundo fazendo lives e aparecendo, e eu me achava assim, caramba, só eu que não faço, só eu que Hum, não apareço, só eu que não Uhum. sei o quê. Você começa as Se cobrar. comparações, Sim. lógico, é. né? Todo mundo Uhum. tá fazendo e você não, né? Mas assim, como também eu comecei com os cursos, o meu perfil também mudou um pouquinho do Instagram, né? Então aquela Uhum. coisa de venda, de vitrine
passou a ser mais uma coisa de conteúdo, né? Então eu sim. tive que me adaptar. Então, assim, para mim foi natural, agora é mais natural eu gravar um vídeo explicando uma coisa e aparecer, entendeu? Para mim faz sentido eu estar ali aparecendo, entendeu? Sim. Mostrando uma técnica, mostrando a massa, etc. Entendeu? Então, para mim tá fazendo sentido aparecer, mas também com as minhas, quando eu não quero, também não apareço, não. Não, e aproveitando o insight, se você não segue a Ju lá, Pecaditos, por favor, Sim. siga agora lá no Instagram, é de graça e ajuda muito, né, Ju? A gente sabe que quem tá nessa correria, Sim. o algoritmo que a gente falou e tudo mais, então, poxa, dá uma ajuda lá, segue, né, nas redes, compartilha, comenta, deixa Tem seu muito like, tudo. conteúdo legal. Poxa, tem muita coisa bacana e isso ajuda pra caramba. Aproveitando também, siga a gente lá nas redes, pra galera que tá Beleza. chegando. Fique à vontade, porque isso ajuda muito o produtor de conteúdo, né? Ele divulgar o seu trabalho. Então, acho incrível. Ju, assim, eu tô maravilhado de verdade, Ai, porque obrigada. é o que a gente tá falando, né? Essa trajetória é muito bacana de ver, né? O Sim, passo a sim. passo, as coisas se E completam. a gente falava em off, né, Igor, de procurar inspiração. É muito maneiro quando você encontra as pessoas que não se dão por satisfeito com o que o mundo apresenta, né? Tá sempre procurando coisa nova, com humildade, né? Sempre Sim, procurando cara. coisa nova. E muitas mensagens legais foram passadas. Eu adorei o papo com a Ju. Acho que uma coisa muito Que maneira bom. também, que ela falou agora no final, né, que a gente às vezes romantiza, né? Ah, eu estou à procura de um lugar, de um ponto, e quando eu chegar nesse ponto vai ser tudo maravilhoso. Não, quando a gente chegar, a gente continua se desafiando, as coisas continuam Diariamente. diariamente, mas, né, mas é o que a Gil falou, mas em compensação você tá feliz porque você tá no lugar ali realizado, você tá fazendo o que você gosta. Acho que isso também é importante. Eu, pelo menos, sou um cara que Certeza. durante muito tempo romantizei isso. Ah, eu vou chegar e quando chegar ali vai estar É. tudo resolvido. Não Não, vai ter mais nada problema tá nenhum. resolvido. Não. Nada nunca tá resolvido. Não, Então, ainda vem uma pandemia no meio. Não, gente. a Os gente tá desafios são sempre. Isso, diários. exato. Acho que isso é muito, muito maneiro, todo relato. E toda energia Ai, que também, bom. vibe boa pra caramba. Adorei, gente. Adorei muito. Não, e eu acho que vale pontuar, assim, esses exemplos que você deu aqui, isso é muito importante, né? Porque no momento que a gente está de mudança da Uhum. humanidade, entendendo que a gente não precisa se prender a um trabalho, você pode experimentar, você correr atrás, entender Ah, é. o que você se sente bem, né? Uhum. Porque Uhum. isso ainda está em processo de Sim, melhora, né? Ainda já foi muito pior, hoje em dia tem com melhorado, mas ainda certeza. tem muita coisa para avançar. Então a gente tendo exemplos como o seu, eu acho isso, a gente gosta muito aqui, exemplos. Então, assim, Sim, sim. as Uhum. pessoas trabalham com exemplos, com Sim, espelhos, né? Uhum. com E não que, certeza. você vai ser igual àquela pessoa, mas você ter alguém Não. que você sabe que é possível, É, e Sim, sem aquelas coisas exatamente. sim. românticas Sim, de TV. Não, porque o é, cara vai lá e pá, e quis e pá, o super-homem, né? Não é não, assim. não E é é rico, assim. trilhardário e tá tudo bem agora. Aí, gente, Gente, a vida é como ela é. Então, assim, é importante. Então, com antes certeza. da gente ir para o final aqui, eu queria muito te agradecer, Sim, porque foi muito foi maneiro. Obrigada, gente. mais um aprendizado incrível, assim. Espero que você tenha também Adorei. curtido bastante Amei, bater esse amei, papo. amei contar minha história. Amei, amei de verdade. Eu lembro quando a Gil falou, a gente estava falando no Instagram, ela falou, cara, é a primeira vez que eu vou falar, assim, ao vivo, não sei o quê. Exatamente, primeira vez. Aí eu falei, Primeira vez que eu ótimo, tô contando minha maravilhoso. história. Olha aí que bacana. É uma honra Primeira pra gente. vez. Sim, uma Ai, honra. obrigada, gente. Pra mim foi maravilhoso, adorei. Tô Não, pra muito gente feliz. é muito especial, assim, você se disponibilizar o seu tempo, falar Sim. ou contar um pouquinho da sua vida, Uhum, pra gente é um presente. Antes da gente ir pra nossa parte final, que a gente tem 2 perguntinhas que a gente sempre faz aqui, uhum. eu Hum, vou comentar ali que deixaram uma pergunta aqui também. Então a hum. gente sempre aproveita que eu tô de olho no chat, às vezes eu Pô, consigo pegar. A Me desculpa, o nome do link da pessoa é Regobert, eu não Minha sei o seu nome. amiga Aí, ó. Rigoberto. Rigobert, ela comentou: "E sobre as produções fotográficas? Suas fotos são lindas. Você fez algum curso ou investiu em equipamentos para melhorar o olhar, né, para esse perfil, para deixar uma coisa mais profissional mesmo, né?" Uhum. Então, não, nunca fiz curso. Eu tive aula de matéria de fotografia na faculdade. uhum, Então eu tinha um pouco de noção dessa coisa da moldura e tal, mas assim, eu fotografo com celular, eu investi num celular bom, e uhum. quando eu não tinha um celular bom, eu usava o celular do meu pai, que era bom. Uhum. Mas assim,
Eu sei, assim, eu não, para mim é uma coisa meio que natural, sabe? Eu monto um cenário, eu comprei um papel de Maneiro. fundo infinito, porque para mim, assim, foto sempre foi muito importante, né? Porque eu vendia um produto de comida, então as pessoas tinham que ter aquela vontade Exato. de comer aquilo, né? Então eu sempre me preocupei com isso, né? Eu só Sim. soube que eu sabia tirar foto boa quando eu de fato comecei a tirar, né? Mas eu sempre me preocupei com isso e eu também sabia mexer, sei mexer no Photoshop, eu conseguia dar uma editada, mas hoje em dia vai direto do celular para o Instagram. Eu Maravilha. nem edito, Maneiro. mas assim, eu comprei alguns utensílios, alguns panos para fazer uma Maneiro. coisa, e eu consumo muito conteúdo gratuito na internet, então eu sigo pessoas de food styling, então Vai pegando as também aprendi referências, né? vou pegando as referências, exatamente. Mas assim, eu não sei nada de luz, de lente, não sei absolutamente nada. Eu fotografo do lado aqui da minha janela, que é super iluminado, e pronto. Mas o feeling, né, você vai entendendo também, vai ter Mas tem o o dia a feeling, dia você vai pegando, né. vai pegando, vai Não, pegando. bacana. E eu queria só pra não é uma pergunta aqui, uma frase que eu acho muito bacana, Hum. do Felipe Barroca, que Ah, falou: "Eu, como seu companheiro, só tenho admiração e orgulho". Então, assim, isso é muito importante também, né, as pessoas que estão ao seu redor Sim, sim, sim. e que são ali sim, os alicerces que ajudam a gente seguir, Uhum. então sim, a não minha podíamos família é fechar incrível, melhor. minha família, a família do meu marido também, todo mundo Uhum. sempre me apoiou, assim, sou muito grata, porque se eu não tivesse esse apoio, né, ia ser difícil, porque eu comecei a fazer na casa dos meus pais, Uhum. Sim. né, Sim, então sim. a casa ficava uma zona, e depois eu comecei a fazer aqui em casa, não nesse apartamento, no outro, era um Uhum. apartamento pequeno, ficou uma zona, então assim, se você, outro dia até eu abro uma caixinha de perguntas toda segunda-feira, né, eu Uhum. criei um quadro Uhum. chamado Segundanate, que para trocar com os Uhum. seguidores, tirar Sim. dúvidas e tal, né, e uma pessoa falou assim, dá para fazer em casa? Ter uma confeitaria em casa? Eu falo, sim, eu trabalho há 8 anos em casa. Eu não Uhum. tenho filho, então para Uhum. mim é uma realidade diferente. Uhum. Mas ao mesmo tempo, se eu não tivesse o apoio do meu marido e na época se eu não tivesse o apoio da minha família, eu não ia conseguir, porque a casa fica um caos, a Perfeito. cozinha fica um caos, é doce na casa inteira, é assim, a geladeira não é mais geladeira de comida. Então, assim, você precisa de apoio. Sem apoio, você não vai conseguir. E não só apoio de, beleza, faz o seu negócio, mas assim, o Felipe vai no mercado 300 vezes, fazia entrega para mim, desce Uhum. para cliente. Então, assim, minha mãe também, nossa, eu fazia muita entrega com a minha mãe, Uhum. na época que ela dirigia e tal. Então, é um apoio, não só a beleza, tá aí seguindo tua Uhum. carreira, mas o do dia a dia mesmo, sabe? Isso Sim. é muito importante. Essa rede de Maneiro. apoio eu acho que ajuda muito, né, incentiva da gente seguir, Sim. é importantíssimo. E é muito Com bonito de certeza. ver essa relação, essa Sim, frase que eu sim. acho que fecha bem bacana. É, E já queria agradecer aqui pro pessoal que tá no chat aí, espero que vocês tenham gostado também. Muito Sim. obrigado pela Uhum. presença e vendo a obrigada a galera todo seguindo. mundo. Tá sendo bem legal de verdade. Uhum. Tô adorando. E Ju, pra gente finalizar, a gente tem 2 perguntinhas que a gente faz aqui no Cabeça, bem tranquilas, Hum. nada demais. Ai, meu Eu vou Deus, ping-pong não, né? Não, não, não. São só né, duas, são só só duas. 2, né, Marília e Gabriela, chega a ser uma Marília e Gabriela, não, são 2. E eu vou fazer uma e depois eu deixo o Rafinha fazer outra, hoje eu vou fazer invertido. Ontem eu fiz uma e hoje eu vou fazer a que o Rafinha fez. A Hum, gente pede sempre uma dica aqui. Então, o que você puder deixar de dica para os nossos ouvintes aí, e aí o que você quiser. Não pode ser hum. um filme, uma Hum. série, uma frase, um Instagram, ou Ai, mais meu de Deus. uma. As pessoas aqui já deram dica de tudo, de Sim. filme, de Sim, série, de sim. frase. Então, assim, fica à vontade. O que vier na sua cabeça a gente não conta antes, porque a gente gosta de pegar no momento. O que, que você está Pois sentindo, quer é. indicar para a galera? Fica à vontade. Se quiser indicar a sua página no Instagram, É isso. também. Então, gente, pecadite. Não, eu vou indicar uma pessoa que eu admiro muito do mundo de confeitaria. Hum. Não tem nada a ver com donuts, mas tem a ver com confeitaria, Uhum. que é a Joyce Galvão, que é uma Legal. confeiteira maravilhosa, que tem um livro maravilhoso que se chama A Química dos Bolos. Por que que eu estou falando dela? Porque ela é uma pessoa que se preocupa em passar os porquês, ensinar as coisas, né? Uhum. Tipo, os ingredientes que você usa, por que que você está usando, por que que serve, para que que serve o açúcar, para que que serve a farinha. Maneiro. Não só passar receita, porque Aham. receita você pega na internet, Sim, né? sim. Mas assim, você precisa entender, É. né? Beleza, eu uso açúcar mascavo por causa disso, disso, disso. Se eu trocar para o branco, vai acontecer outras coisas. Então, ela é uma pessoa que eu me inspirei Que muito, maneiro. porque eu tenho muito essa coisa da ciência da Uhum. confeitaria, Sim, sabe? Eu sim. gosto muito de entender os porquês, Uhum. e ela é uma pessoa que me inspirou nisso. Então, para a galera da confeitaria, da gastronomia, é um livro que eu indico, A Química dos Bolos, Joyce Galvão. Ela é maravilhosa.
Maneiríssimo, Maravilha. maneiríssimo. E a outra pergunta, Ju, Hum. vamos imaginar que passou, acabou finalmente a pandemia, estamos todos vacinados. O que você mais está com saudade de fazer que a pandemia não está permitindo? Primeira coisa que você quer fazer com o Lipe quando acabar a pandemia, ou sozinha também, enfim. Tá tipo assim, ai, não aguento mais não poder. Assim, tem uma coisa muito que eu quero fazer, Uhum. que é encontrar minha família sem medo. É o que Sim, eu mais sim. quero, assim, Tem porque aquela minha família ansiedade, né? Uhum. ela é mais idosa, né, meus Uhum. pais, minhas tias, eles já têm uma certa idade, de risco e tal, então por mais que a Uhum. gente voltou a se encontrar, com todos os cuidados, tá todo mundo Sim. vacinado, mas o medo existe, Sim, sim, sim. né. Então, assim, eu acho que o que eu mais quero é não ter medo pra fazer as coisas que eu costumava fazer. Nossa, Fazer maravilha. as coisas sem medo, sabe. Perfeito, perfeito. Perfeito. Sim. Então, Ju, queria te agradecer, assim, do fundo do coração. Sim. Muito, muito Ah, obrigado eu por que disponibilizar agradeço. esse tempinho pra gente. A gente Imagina. sabe que é corrido, Uhum. mil afazeres, ainda mais da pandemia, então, pô, a vida tá corrida mesmo. Uhum. Mas, poxa, foi incrível. Eu queria agradecer aqui, deixar a Marcela pela indicação. Sim. Obrigada, Essa Marcela Uhum. querida. Poxa, essa participação de vocês, cara, que estão lá sempre dando dica, indicando pessoas, pra gente isso é muito importante, né, Rafa? Então, Sim, sim. a gente quer conhecer cada vez mais pessoas Uhum. de áreas diferentes, realidades diferentes, histórias completamente diferentes, porque eu acho que isso agrega muito, não só a gente, mas a Certeza. quem vai ouvir aqui. Então, de verdade, muito obrigado. Eu vou Não, eu passar que pro Rafinha agradeço, e depois a gente. gente Muito deixa pra você obrigada. finalizar. Muito obrigado. Só agradecer ao chat e agradecer a presença da Ju. Ju, pode se despedir, faz a nossa finalização. Estou muito feliz, como eu falei, é uma trajetória de vida muito maneira que você tem até agora, né? E uma energia muito boa, uma vibe muito boa de querer ajudar, de querer compartilhar. Sim. Então, só agradecer realmente a sua presença aqui nesse nosso projeto. Ai, gente, muito obrigada. Tô muito feliz. Uhum. Foi uma experiência que eu adorei, de Ah, que bom. fato. Parecia que só estava nós 3 aqui mesmo conversando, contando a minha história. Eu adorei. Obrigada pela oportunidade, pelo Uhum. espaço. Obrigada, Marcela, pela indicação. E estou muito feliz de ter contado a minha história, né? Porque as pessoas não Uhum. sabem, não conhecem muito, né? Só quem é Uhum. mais próximo. Então, Uhum. muito obrigada pela oportunidade. Espero que eu consiga inspirar outras pessoas no mundo da confeitaria também. Uhum. E é isso, gente. Estou muito feliz. Muito, muito obrigada. Ah, Show. obrigado a você. Gente, bom final de semana aí, finalzinho de final de semana. Uhum. Aproveitem, se cuidem. Ó, fiquem de olho que também não deu pra assistir? Conhece alguém que não deu pra assistir? Esse episódio aqui vai estar lá no nosso canal do YouTube. Uhum. Pode procurar lá, Podcast Cabeça Ativa, e também no Spotify, também é só procurar. Ah, tá com dúvida? Entra na nossa rede no Instagram, tem lá vários episódios que a gente já Uhum. gravou com gente de todos os meios que você possa imaginar. Então sigam a gente. Muito obrigado, ótimo final de semana e até a próxima. Valeu, Tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau. Tchau.